Irmãos e amigos queridos, nós vamos a Hebreus capítulo 9, verso 12. Hebreus capítulo 9, verso de número 12. Peço a todos aqueles que puderem que se coloquem de pé. Nós leremos Hebreus 9, 12. Leiamos, por favor. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Podemos assentar, queridos. Oremos. Amado Deus, a espada está desembainhada e o nosso peito está aberto para sermos traspassados por aquilo que produz vida. Nós queremos que essa palavra entre profundamente na nossa alma, no nosso entendimento, no profundo do nosso ser, para que as coisas sejam diferentes. Não queremos, ó Deus, uma mesmice, não queremos um rito vazio, mas queremos uma vida cheia de transformação do Teu Santo Espírito para o louvor e honra da Tua glória. Senhor, tira de nós toda apatia, tira de nós, ó Deus, toda a falta de expectativa e enche-nos, ó Deus, da certeza que, se o Senhor quiser, essa pode ser uma noite memorável e nós te pedimos que assim seja. Que haja reconciliação, que haja paz, que haja conversão, Senhor, que haja libertação, que haja, ó Deus, o manifestar da Tua graça no nosso meio. Um povinho que se chama pelo Teu nome e um povinho, ó Deus, que agora se humilha diante de Ti para que o Senhor sare a terra do nosso coração. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cruz existe para Cristo para que não exista para nós. Simples assim. Aquilo que Cristo passou na cruz, nós não passaremos em hipótese alguma, até porque não aguentaríamos. Cruz existe uma única vez e dali para frente nunca mais. Os reformadores batiam firme na missa, porque a missa é o sacrifício contínuo de Cristo todas as vezes. Então, na missa há o sacrifício de Cristo todas as vezes e todas as vezes. Mas nós acabamos de ler, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu sangue entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, e acabou, e está consumado, e está pago. Irmãos, o que é Páscoa? O que é Páscoa? Páscoa, no hebraico, pechá. Pechá significa passar por cima abençoando. Exatamente isso que a palavra significa, passar por cima abençoando. E se não bastasse, Êxodo 12, 27, conforme Deus nos falou hoje pela manhã, diz assim: e respondereis, quando a Maria Fernanda perguntou assim, que é isso? Então respondereis assim, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, irmãos, Páscoa é Deus passar por cima da nossa casa, da nossa vida, nos abençoando. Para que nós não tivéssemos aquelas dores de cruz, Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida que Ele tem para nós. Páscoa é ser livre da morte. Páscoa é a figura de um filho primogênito sem defeito, sendo entregue por gente que não merecia. Irmãos, é mais do que isso. Se Jesus se ofereceu quando nós éramos seus inimigos, Ele sabia que depois de ter se oferecido por nós, não é que nós melhoraríamos grande coisa não, irmãos. Não é que nós seríamos, a partir de então,
coisas boas. Não, irmãos. Quando Cristo se ofereceu por nós sendo os nossos inimigos, Ele sabia quem estava comprando e o trabalho que nós daríamos. E o fato dele levantar todas as manhãs o sol e junto com o sol as misericórdias pelas quais nós não somos consumidos. Ah, irmãos, Páscoa é, portanto, comer de pé, rápido, uma refeição e retirar-se para a peregrinação dessa vida. De peito aberto, olhando para frente, firme no autor e consumador da fé. Porque se olharmos para o umbigo, tropeçamos. Se olharmos para os lados, vamos ficar pelo caminho. Páscoa é olhar para frente e tomar uma decisão, largando tudo para trás. Irmãos, falávamos a respeito disso. Vocês já perceberam como é que é difícil nós tomarmos uma decisão para as coisas corretas? Nós ficamos regateando, nós ficamos tentando justificar, nós tentamos colocar as coisas, nós tentamos sempre colocar mais alguma coisinha. Não, meus irmãos. Páscoa é o seguinte, larga tudo para trás e vamos em frente, porque Deus tem algo novo para a nossa vida. Marche! Moisés, diga a esse povo que marche! Portanto, irmãos, uma das palavras da cruz, Jesus disse para aquele malfeitor, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Aliás, para ser bem específico, as palavras da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, quando a profecia é dada, ela é a se cumprir. Mas no dia que a profecia se cumpre, ela não dá margem para as pessoas que são palco do acontecimento dizerem assim, amanhã eu decido. Não, irmãos. Vocês nunca viram Bíblia com chorãozinho para o dia tal. Não. A palavra de Deus vem ao nosso coração e diz assim, hoje. Porque se não for hoje, as aves podem pegar a semente, os espinhos podem sufocar a semente, as agruras desse mundo podem retirar o fervor do coração. E é por isso que nós lemos várias vezes, hoje, 2 vezes nessa liturgia, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. E quero dizer mais, se alguém aqui vem protelando, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Sabe por quê? Você não é tão bom como você acha que é. Você não é tão bom como você acha que é. E se você acha que você está dando uma chance para Jesus, é a oportunidade que te bate à porta mais uma vez e pode ser a derradeira vez para que você nunca mais tenha oportunidade. E aqui eu estou apelando no sentido da palavra, apelando ao seu coração, porque a Escritura disse, hoje, se você ouvir mais uma vez, não endureça. Pode ser a última que você tenha a oportunidade jogada fora. Pastor, e a soberania de Deus? A soberania de Deus eu deixo com Deus, mas eu apelo à sua responsabilidade, porque o convite da graça é franco. Se você ouvir a voz, quebrante-se diante de Deus hoje. Por tudo isso, irmãos, Páscoa tem que gerar em nós, então, esperança, através do sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós estamos diante de alguns textos, algumas frases da cruz, daquele sofrimento que nós vamos tentar visualizar, sabendo o seguinte, porque Cristo passou por aquilo, eu não terei que passar. A primeira palavra é a palavra de afeição. Por favor, Evangelho segundo São João, capítulo 19, versos 26 e 27. Evangelho segundo João, capítulo 19, versos 26 e 27. Vamos ler a uma só voz, irmãos? João 19, 26 e 27, juntos. Vendo Jesus sua mãe,
Irmãos, temos coisas tremendas aqui. O autor aos Hebreus disse que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas antes ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, com uma diferença: ele não pecou em nenhuma delas. Quando nós falamos as coisas com o nosso Senhor, Ele sabe na sua carne o que nós estamos passando. E por isso, Ele intercede por nós como quem sabe, como o soberano mediador, como quem diz assim: Pai, o que Maísa está passando agora é isso. Eu sei o que a Júlia está passando, eu sei o que Graça está passando, eu sei o que Cláudio está passando, porque eu passei por isso. Então, ele foi tentado em absolutamente todas as coisas. O quanto dói num peito de um filho ver a mãe sofrendo por causa dele? O quanto, irmãos? Páscoa significa alguém que tem empatia conosco, nas agruras, nas dores, nas provas. Páscoa significa ele se compadecer como Cristo fez com Maria. Cristo se compadece. Joel Bick, comentando esse texto, ele diz que a doutrina exatamente aqui é a que Jesus está criando a família espiritual. Sim, irmãos, já pensaram nisso? Jesus está criando nesse momento a família espiritual. Por favor, provavelmente uma página à frente, João 20, verso 17. João 20, verso 17. Vamos ler juntos? João 20, verso 17. Recomendou-lhes... Irmãos, filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes. Se em João 19, 26, Cristo entrega Maria para ser mãe de João e João para ser mãe de Maria, aqui em João 20, 17, ele diz para Maria não o deter, mas para ir consolar os seus outros irmãos. Páscoa, aos que tiveram a maior aventura de suas vidas de serem conhecidos por Deus, de serem feitos filhos por Cristo Salvador, foi dado o privilégio também inaudito de fazer parte da família do céu. Você que já ouviu a voz, você que já se rendeu à voz, você tem uma família espiritual. Irmãos, quantos órfãos na igreja de pais vivos? Quantas viúvas de maridos vivos? Quantas? Jesus sabia exatamente o que é ser desamparado. E nós falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E é por isso que o Salmo diz: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Gálatas 4, 4 e 5 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Essa é a grande questão da sua vida diante da palavra de afeição. Você já foi feito família do Deus Todo-Poderoso? Já, pastor? Já. Irmãos, nós estamos vivendo um evangelho água com açúcar, quando muitas vezes nem água, de sequidão. Nós estamos vivendo um evangelho que não tem poder. Nós estamos vivendo um evangelho que não faz diferença. Eu vou voltar à pergunta.
Você já foi feito filho de Deus, você já se arrependeu já. Você então faz parte da família de Deus. Você já se deu conta do que significa isso? Pela manhã, reverendo Ricardo afirmou a essa igreja, do púlpito dessa igreja, que é mais fácil o Gabriel deixar de ser filho dele, mudando o DNA do Gabriel, do que Deus deixar um filho dele desamparado. Eu vou retomar, irmãos. O que é fazer parte da família de Deus? É exatamente Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu irmão, minha irmã, volte para casa hoje. Existe uma cruz. Existe um sacrifício que foi aceito por Deus. Não existe santo nenhum que prestou o sacrifício aceito por Deus. De uma vez por todas foi Jesus que prestou o único sacrifício. E esse sacrifício voga que você foi feito família de Deus se você tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E o que voga ser da família de Deus? Que Deus proverá pela sua vida graciosamente todas as coisas. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Ah, Deus, mas está muito pesado. Ouça o convite da graça. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Pastor, mas como é isso? Pare de carregar peso daquilo que você não precisa. As picuinhas, as coisas mais terríveis, as coisas mais absurdas. Senhor, me ajuda. Eu quero vida, vida com abundância. Mas se existe alguém aqui que está vivendo mais uma Páscoa sem se render, se existe alguém que está vivendo aqui mais uma Páscoa sem se arrepender, você sabe que tem algo errado. Você sabe que você precisa tomar uma decisão, uma atitude na vida. E hoje é mais uma vez quando a graça e a misericórdia vem ao seu coração e diz assim: está pesado, não está? Estou batendo a porta, estou batendo a porta. E dizem que perguntaram ao jovem convertido do maometismo para o cristianismo: por que a sua conversão? Ele disse: o maometismo está cheio da misericórdia de Deus, e enquanto senti real consciência de culpa como infrator da lei de Deus, isso me satisfez. Mas quando me senti culpado, percebi que apesar da misericórdia de Deus, sua justiça pesava sobre mim. Para isso, o maometismo nada oferece, e foi na cruz de Cristo que encontrei aquilo de que mais necessitava, o sacrifício de Jesus que purifica de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, alguém tem que pagar a culpa. Se você não pagar, Cristo pagará. Mas se Cristo não pagar, você será entregue ao verdugo para que pague ou tente. Cristo bate a porta para pagar toda a sua dívida em tempo de Páscoa. Ele é a nossa esperança. João 19:28, por favor, leiamos. Depois, vamos juntos? Tenho... Irmãos, um religioso foi até a casa de uns crentes para que comunicasse a morte do filho morto em combate. A estrela de prata foi trocada por uma estrela de ouro e aquela casa que tinha orgulho de ter um filho combatendo, agora tinha orgulho de um filho
que havia morrido pela pátria. O pastor se mudou logo depois, e aí ele recebe uma ligação, e do outro lado, o pai, enlutado, diz assim: pastor, o Jim está vivo, foi um engano. Jim está vivo. É fácil compreender a alegria imensa daquele que julgava o filho morto e descobriu que ele estava vivo. Havia algo, uma alegria imensa no coração das mulheres, desculpa, irmãos, que descobriram que Jesus estava vivo. Havia uma alegria imensa no coração das mulheres que descobriram que Jesus estava vivo. A alegria por estar vivo é Páscoa. Porque se apenas Cristo se sacrificasse, quantos morreram, irmãos? Quantos? Mas há um homem que, tendo passado por todas as agruras, semelhante a nós, tendo passado sede, venceu a morte. Ele ressuscitou. Essa é a quarta palavra da cruz, que nós podemos ver um homem agonizando com sede, e pessoas moribundas têm o prenúncio de morte pedindo água. Mas, irmãos, existe um só que é bom, e esse é Deus. Os homens são maus. A igreja composta de homens muitas vezes é má. Veja o verso de número 29. Reverendo Ricardo, leia para nós, por favor, o verso 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, e a deram à boca. Irmãos, ao invés de receber, nesse momento lancinante, misericórdia, o Senhor recebe vinagre, vinho barato, ao invés de água fria. Ele que é o dono de toda a água do mundo, ele que fez todas as nascentes do mundo. O isopo, a esponja, ela levará a erva adicionada ao vinagre, e há quem diga que era uma erva associada ao cativeiro egípcio, de onde foram libertados. Muito obrigado. Obrigado. A erva amarga, a mesma da Páscoa, serviria então para lembrar das agruras do cativeiro. O Salvador, o Messias, morrendo o justo pelos injustos, até que o mundo exatamente com essa missão visse que ele estava passando o que nós deveríamos passar. Estava tudo escrito. Salmo 22:15. Vamos abrir lá? Salmo 22:15, por favor. Vamos juntos. Salmo 22:15. Secou-se o meu vigor. Irmãos, na Via Crucis, nós vamos vendo, e a palavra se cumpriu aqui. E a palavra se cumpriu aqui. Não é que Jesus tinha uma carteirinha e ele ia ticando, cumprido, cumprido. Não. A profecia, ela ia se cumprindo à medida que as coisas iam avançando, naturalmente. De forma que o Salmo 22 é o Senhor, é o soberano sofredor. O Salmo 23, o Senhor é o soberano pastor. E o Salmo 24, ele é o soberano rei e Senhor. Levítico 14 fala do isopo a bucha
que levaria o carmesim, estopo de carmesim e o isopo. Irmãos, a Bíblia inteira é um livro messiânico tratando de Páscoa, tratando de salvação. A Bíblia é um livro que conta a história do Senhor que teve na cruz maldita, morrendo por um povo de propriedade exclusiva sua. E aí nós temos que entender agora algo extraordinário. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo das Escrituras. Amor de um Deus por um povo que nunca pediu isso. Mas esse amor tem destino certo. Cristo não morreu por todos. Cristo morreu por um povo de propriedade exclusiva sua. Por favor, vamos comigo em Apocalipse 5, verso 9? Apocalipse 5, verso de número 9. Leiamos juntos Apocalipse 5, verso 9? E entoavam Amém. Quando Cristo subiu naquela cruz, ele foi cumprir uma missão. Tadinho de Jesus. Não. Ele é o mártir da paz. Também não. Ele é o cordeiro sem defeito que disse: Pai, eu vou sofrer pelo povo que o Senhor me mandou salvar e comprar com o meu sangue para o Senhor. Então, irmãos, cruz é esperança. Esperança de um Deus que sabe o que é padecer todas as coisas e que, por um favor imerecido, Ele vai comprar os que são dele. Muito bem. Irmãos, com tudo que vocês podem, ouçam. Nós ouvimos pela manhã que Adão foi o único homem que teve livre-arbítrio. E de fato foi. O único. Depois dele, o Senhor Jesus. Por que dizer isso? Porque existe um pacto da graça em Cristo Jesus pela cruz. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É pela fé, é pela graça. Tudo bem, então. Sim. Foi salvo? Foi. Por Cristo? Foi. E não é que quando você é salvo, alguém olha e diz assim: Patrícia está salva. Esqueça a dívida da Patrícia. Não. Bote do canto. Ninguém precisa saber. Não. O Senhor diz assim: Patrícia, me dê toda a sua dívida, porque eu vou pagar por você. O pacto da graça é Cristo pagar as obras para a sua salvação. Não existe ninguém cumprir a lei por você. Existe um que cumpriu a lei por todos, e por aqueles que o tomam pela fé, podem ser salvos por essa fé. Então, os seus pecados não são de graça, eles significam cruz, eles significam sangue. E quem é salvo, foi salvo porque Cristo cumpriu naquela cruz o que você não poderia para te dar paz. Quero concluir, irmãos. Páscoa é nossa esperança. Páscoa é uma bênção
nós podermos voltar para casa. Sou da família de Deus. O que vai me faltar? Nada. Dê uma olhadinha na providência que nós lemos hoje. Riqueza ou pobreza, fome ou abundância, o que vier, Deus está conosco. Deus está conosco. O que significa Páscoa? Significa um Deus que sabe quando nós temos sede, porque Ele teve sede. Ele sabe o que é padecer. Com uma diferença. Ele não sofreu pelos pecados dele, e sim pelo nosso. E agora, irmãos, existe uma Páscoa, uma morte e uma ressurreição que dão esperança. Por quê? Onde é que estava Tiago, irmãos, antes, na cruz? Onde estava Tiago, que depois vai ser o primeiro líder do Supremo Concílio da Igreja? O irmão de Jesus. Por que ele não disse assim, Tiago, pegue minha mãe e leve para casa, pegue nossa mãe? Exceto João e Maria, irmãos, quantos da igreja estavam lá? Quantos estavam lá? Jesus sabe o que significa estar desamparado, irmãos. Jesus sabe. Sabe quando na cruz ele disse assim, Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparastes? Ele sabe o que é estar completamente desamparado, encarando o peso da culpa do pecado e a separação completa de Deus. Ele sabe. Ele sabe. E aí, irmãos, nós estamos o quanto sozinhos? Um 1 milhão de seguidores, 200 mil seguidores, 5 mil amigos, 10 mil amigos, 20 mil amigos. Quantos sozinhos cristãos? Quanta gente deixando de ter alegria de viver porque está sozinho. Sozinho, como cristão, sozinho. Qual foi a última vez que você ligou para alguém na segunda-feira porque sentiu falta dessa pessoa no culto? Qual foi a última vez que você foi atrás de alguém que você não vê há muito tempo na igreja? Qual foi a última vez que você se importou com alguém da sua família e foi atrás? Quando foi? J. Blanchard diz que a história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa. A ressurreição de Jesus requer não aplauso, mas lealdade. Não nossos cumprimentos, mas nossa rendição. A esperança que a Páscoa dá é uma vida de abundância para que nós sejamos uma família de Deus. Uma família que é unida na cruz por sangue, alto preço. Quem crer em mim, ainda como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo padeceu sede para que do interior dos seus fluísse água viva. Precisamos de diferença a partir de uma Páscoa que nos dá esperança, queridos. Esperança. Sou da família de Deus. Tenho alguém que se compadece de mim. Posso seguir. Vamos ficar de pé?